você vira outra pessoa sem perceber. Não é mais a mesma pessoa de 10 anos atrás. Pegar uma foto sua de 10 anos atrás, tava rodando aí uma trend, a galera postando uma foto dela de 2016. Olha com calma, repara no rosto, no olhar, na energia do que a imagem que você está olhando carrega. E aí faz uma coisa engraçada, tenta lembrar exatamente como que você pensava naquela época, o que te dava medo, o que te empolgava, o que te prendia, o que você achava que era o certo. Tem gente que vai olhar e vai falar, eu era mais leve, eu era mais boba, eu era mais corajosa, não era tão covarde. E tem gente que olha, sente um negócio estranho no peito, não sabe nem explicar o que ela achava que ela era. A pergunta de hoje é por que a gente não é mais a mesma pessoa depois de 10 anos? Não é porque que a gente viveu muita coisa, é porque o nosso psiquismo, ele é vivo, ele se reorganiza. O que é o psiquismo? Quando eu estou falando em psiquismo, eu estou falando da sua vida por dentro. Seus pensamentos, suas emoções, as suas memórias, suas crenças, seus desejos, seus medos, sua identidade e o jeito como que você interpreta o mundo. É como se dentro de você existisse um teatro funcionando o tempo todo. Então tem o personagem, que são as suas partes, tem os roteiros, que são as nossas crenças, a trilha sonora, que são as nossas emoções, tem a plateia, que são as pessoas, as expectativas. Em 10 anos, esse teatro ele não fica igual. Ele muda o cenário, ele muda o elenco, ele muda o roteiro. A gente muda por 3 caminhos. Então, para você entender de um jeito simples, pensa assim, você vira outra pessoa. Tem o caminho que você viveu, tem o que você repetiu e tem o que você decidiu. E o mais curioso é que às vezes você decide com consciência e às vezes você decide sem perceber, só para se proteger. Então vamos falar desses 3 caminhos que eu falei, né? O caminho que você viveu, o caminho que você repetiu e o caminho que você decidiu. O primeiro caminho é o caminho que você viveu. Primeiro, experiência. O seu psiquismo, ele aprende com impacto. Então tem coisas que passa e some, já tem outras coisas que entra e que faz morada. Uma perda, uma traição, uma humilhação, uma conquista, um nascimento, um recomeço, um não que você recebeu, um sim que você nunca tinha ouvido. O que você viveu, ele não muda só a sua história, ela muda o seu mapa interno. E você começa a perceber isso quando certas coisas que antes te abalava, que hoje não te abala mais. As coisas que antes você tolerava e que hoje você não tolera nem por um minuto. Isso é uma evolução de limite, é uma maturidade emocional. É o psiquismo dizendo, eu aprendi o que me faz bem e o que me espreme por dentro. E tem uma verdade aqui que, né, as pessoas costumam falar, mas você se tornou uma pessoa fria. Não, às vezes você não é fria, você só ficou mais seletiva. Porque realmente as nossas experiências nos mudam. Por exemplo, quem é mãe, a maternidade, ela muda, não é só o corpo, ela muda a mente, ela muda as prioridades, ela muda o tempo, ela muda o que é essencial. O segundo caminho é o que você repetiu. Segundo caminho, a gente está falando sobre repetição. O ser humano, ele vira aquilo que ele repete por 10 anos. Aquilo que a gente repetiu por 10 anos nos esculpiu. Repetiu se colocar em primeiro lugar, virou especialista em se adaptar. Repetiu se provar, virou especialista em performance. Repetiu se calar, virou especialista em ficar engolindo coisas. Repetiu se escolher, você virou especialista em limite. A repetição ela não é só ação, ela é um pensamento também. Então tem gente que repete o mesmo diálogo na cabeça há anos e isso vira personalidade. Quando alguém diz eu sou assim, muitas vezes significa eu treinei isso tanto que ficou automático. Tem gente que não tem nem opinião, ela tem reflexo. O caminho 3 é o que você decidiu. O terceiro caminho ela é a decisão, o caminho é a decisão. E aqui eu não estou falando só de decisões grandes, tipo, eu mudei de cidade, eu estou falando das micro decisões internas. Eu não vou mais implorar por atenção, eu não vou mais me diminuir, eu não confio tão fácil, vou estudar e ficar boa no que eu estou estudando, eu não quero mais esse padrão para mim. Essas decisões, elas viram marcos invisíveis e você muda. Só tem um detalhe, às vezes a decisão, ela não vem da maturidade, ela vem do susto. Você decide para se proteger, você pode dizer, eu não vou mais me deixar enganar, às vezes você fala, eu vou dar conta, né, disso que eu não conseguia dar conta antes, aí você fica mais forte, fica mais dura. 10 anos fazem isso, te dão força, te dão armaduras. O segredo é saber o que é força
e o que é armadura. Agora, vamos falar sobre um ponto que explica uma coisa. A sua memória, ela não é um cofre fechado. A sua memória, ela é reconstruída. Você não lembra do passado como ele foi, você lembra do passado através de quem você é hoje. Então, por isso, duas versões suas olham a mesma história e sentem coisas diferentes. A versão de 10 anos atrás, quando lembra de alguma coisa, às vezes ela lembra como dor. E a versão de hoje lembra como aprendizado. Ou, por exemplo, como que eu aguentei isso? É por isso que às vezes você olha para trás e pensa, eu não acredito que eu aceitava isso. Não é porque você é burra, é porque você era você com nível de consciência e recursos de antes. Hoje você tem um nível de consciência e outros recursos. Você muda porque o seu corpo muda. E tem uma parte que pouca gente fala. Quando seu corpo muda, sua mente ela muda junto. A energia, o sono, a rotina, os hormônios, o estresse, a alimentação, segurança. Tudo isso afeta o seu humor, sua tolerância, sua paciência, sua visão de mundo. Tem gente que acha que virou chata, mas às vezes ela só tá cansada, sobrecarregada, ficou sem espaço interno. Quando o seu corpo está no limite, o psiquismo ele fica mais reativo. Quando o seu corpo está bem, a sua mente fica mais generosa. E agora uma pergunta. Você mudou para expandir ou você mudou para se proteger? Quais são os sinais de que você mudou para meios de expansão, que você quer expandir? Se você tem limites e ainda tem coração, você consegue dizer não sem culpa, você consegue escolher com calma, você tem paz com quem você é sinal de que você mudou para a expansão. Agora, se os seus sinais é de proteção rígida, você não confia em ninguém nunca, tudo é ameaça, você reage muito rápido, aí isso é um sinal de que você mudou para se proteger, sabe? Quando você sente que está sempre em guerra por dentro. Mas dá para ajustar isso. Você não precisa voltar a ser quem você era. Você pode virar uma versão mais sábia, com coração e com coluna. E agora, só para fechar esse vídeo, eu vou te propor um exercício rápido. Vale a pena você fazer. Você fecha os olhos por um segundo e imagina como você era 10 anos. Então, imagina essa pessoa de 10 anos, eu vou imaginar a Fernanda de 10 anos entrando numa sala. E aí, eu vou reparar na expressão do rosto daquela Fernanda, escutar o tom de voz daquela Fernanda, sentir a energia daquela Fernanda de 10 anos atrás. E aí eu vou me imaginar a Fernanda de hoje encontrando a Fernanda antiga. O que eu de hoje diria para ela em uma frase só? Uma frase, talvez será que eu vou falar assim, eu consegui aquilo que você queria, que você tanto batalhou, eu sobrevivi, você não precisava ter se diminuído, você vai se escolher, você vai descobrir quem você é. Isso é psiquismo, é você conversando com a sua versão. Então, sim, você não é a mesma pessoa de 10 anos atrás, e ainda bem, você é a soma do que você viveu, do que você repetiu e do que você decidiu. E se você está se reconhecendo nisso, comenta, eu mudei, faz sentido. Porque quando a gente entende a própria mudança, a gente para de cobrar coerência e começa a viver com consciência.